Meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilharmos da palavra santa, da palavra viva e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Já quero pedir para você deixar o seu like, né? E você que ainda não é inscrito nesse canal, deixe aí o seu gostei, tá bom? Não para promover o Amilcar em si, porque aqui eu estou para fazer a vontade de Deus. E nesse canal você vai ouvir somente palavras de Deus, tá? É o que eu sempre tenho falado, sempre tenho dito. Nesse canal você não vai ouvir outra coisa a não ser a palavra de Deus, tá? Então todos são bem-vindos nesse canal, católicos, espíritas, meu irmão em Cristo de uma outra denominação evangélica, porque esse canal ele não tem vínculo com a igreja. Não que eu seja desigrejado, está amarrado, eu não sou desigrejado. Eu faço parte de uma igreja, né? E prego nessa igreja, sou pregador nessa igreja. Mas o que eu quero que você entenda é que esse canal é um canal evangelístico, né? É para levar a palavra de Deus, né? Mas eu faço parte de uma igreja sim, a qual eu sou pregador nessa igreja, né? Você já deve ter assistido até no meu canal no YouTube cultos que eu fiz na igreja a qual eu faço parte, tá bom? Mas vamos ao que interessa, a palavra de Deus, porque deixa eu deixar algo para você. Você que fala assim, eu não vou em nenhuma igreja, eu gosto de assistir só em casa. Não faça isso, meu amigo e minha amiga. Tem outros vídeos que eu gravei falando sobre desigrejados. Nunca seja desigrejado, porque a Bíblia é contra. Lembra-se que que o membro longe do corpo morre, tá? Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, ela só se torna igreja quando está reunida, tá? Individualmente não é igreja. Igreja só é igreja quando tem um corpo reunido. Então, se você tem essa mentalidade que só ficar em casa tá bom, só assistir em casa tá bom, isso é conversa do diabo, tá bom? É importante você congregar, você fazer parte de uma igreja. É importante você se reunir como igreja, tá bom? Embora você tenha mensagens no YouTube, nas redes sociais, no rádio, na televisão, mas você jamais deve deixar de fazer parte de uma igreja, tá? Se você foi de uma igreja e não é mais, volta. Não deixe de congregar não, tá bom? Não caia nessa conversa de desigrejado não, que isso aí é conversa do diabo, tá? Mas não é essa palavra de hoje não. O que eu quero falar para você é sobre a importância de você ser servo, né? O título da mensagem é esse, né? Quem serve sempre será lembrado. E quando eu falo de servir tanto a Deus quanto aos homens. Agora, algo para a gente refletir, né? Que tipo de servo nós estamos sendo? Porque tanto um quanto o outro será lembrado. Por exemplo, a pessoa que serve bem, ela vai ser lembrado por ser um bom servo. Por outro lado, a pessoa que serve mal, ela vai ser lembrada por ter sido um mau servo. Por exemplo, vamos supor que você foi num lugar e nesse lugar você não foi bem atendido. Você vai querer voltar para esse lugar? Eu não voltaria. E quando você se lembrar desse lugar, você vai ter boas lembranças? Não vai. E se alguém pedir a você indicação desse lugar, você vai dar boas indicações? Não vai. Eu não daria.
né? Teve lugares que eu fui mal atendido, e se alguém me pedir indicação para esse lugar, eu vou falar para essa pessoa não ir. Não estou falando mal, mas eu vou falar a verdade, né? Eu não posso falar que é bom aquilo que não é. Não posso ser mentiroso. Quando o negócio é bom, quando o negócio é ruim, é ruim. Cristão tem que ser sim, sim e não, não. Então, se você for um mau servo, você vai ser lembrado por ser mau servo. Se você for um bom servo, você vai ser lembrado por ser um bom servo. Tanto a Deus quanto às pessoas. Por exemplo, quando você ouve falar de Caim, quem foi Caim? Caim foi um mau servo, né? Caim foi um péssimo servo. Ele ofereceu algo a Deus, uma oferta a Deus, né? E por inveja do seu irmão Abel, ele ofereceu também uma oferta a Deus. Só que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus. Por quê? Porque Caim ofereceu qualquer coisa, ofereceu de qualquer maneira, fez de qualquer jeito. É o mau servo, né? O mau servo faz assim. Ele não tem dedicação no que faz. Então o Caim, ele foi mal lembrado por ser um mau servo. E o Abel? O Abel foi bem lembrado. Por quê? Porque o Abel, ele foi um bom servo. Foi alguém que Deus se atentou para ele, porque ele foi um bom servo. Então, meu amigo, tanto a Deus quanto às pessoas, nós não podemos ser um mau servo. Às vezes eu fico vendo pessoas que querem receber o bem de Deus, as coisas boas que Deus tem para dar, mas o comportamento dela como servo e serva de Deus é o comportamento de Caim. É um péssimo servo. É uma pessoa que não faz nada direito para Deus. Faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tem amor no que faz para Deus, então ela não vai ser bem lembrada e não vai alcançar o bem de Deus, tanto a Deus quanto às pessoas. Se você é uma pessoa que serve as pessoas também, tanto a Deus quanto às pessoas, você serve mal, você não vai receber o que é bom. Entenda uma coisa, a gente só recebe aquilo que a gente dá. Se você for um mau servo para as pessoas, você vai receber o mal. Se você for um bom servo para as pessoas, você vai receber o bem. As pessoas vão ter boas referências ao seu respeito. Agora, se você é mau servo, meu amigo e minha amiga, você só vai ter más referências, tanto de Deus quanto das pessoas. Porque Deus, ele é o quê? Deus é justo. E aquilo que você dá para Deus é o que você vai receber dele. Se você é uma pessoa que diante de Deus é um mau servo, serve a Deus de qualquer maneira, não serve a Deus por amor, né? Se vai no culto, vai reclamando. Se vai orar, vai reclamando. Se vai ler a Bíblia, vai reclamando, né? Você acha que você vai receber o bem de Deus? Não vai. E também as pessoas. Se você serve mal alguém, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa, né, numa lanchonete, vamos dar um exemplo. Aí vai um cliente lá e você trata a pessoa de qualquer maneira, rispidamente, mal educadamente. Você acha que a pessoa vai voltar lá? Ela vai querer o seu atendimento? Obviamente que não. Então, tanto servindo bem quanto servindo mal, você vai ser lembrado. Mas se você servir bem, você vai ser bem lembrado. Se você for mau servo, você vai ser mal lembrado, né? E Jesus, ele, na parábola dos talentos, né, lá em Mateus capítulo 25, versículo 14, né?
Jesus ele começa falando sobre os dois tipos de servo. Jesus ele conta uma parábola ilustrando sobre o reino de Deus, né? Aí ele fala, é como se fosse um senhor que, saindo de viagem, confiou talentos aos seus servos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Só que o que foi dado 5, o que aconteceu? Ele multiplicou para 10. Foi um bom servo. Ao que recebeu 2, ele multiplicou para 4. Foi um bom servo. Agora, aquele que recebeu 1, o que aconteceu? Ele enterrou o talento. Em outras palavras, ele sabia o que tinha que ser feito, mas não fez. Fez de qualquer maneira. E se você for ver a história depois, começa no versículo 14, tá? De Mateus 25. Se você for ler a história toda, você vai ver que depois o Senhor voltou para prestar conta daqueles talentos. Ao que multiplicou de 5 para 10, foi tratado como um bom servo. Ao que recebeu 2, multiplicou para 4, foi tratado como um bom servo. Agora, aquele que recebeu 1 e não fez nada, a Bíblia diz que ele foi tratado como servo mau, porque ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Todos os 3 tiveram capacidades para fazer aquilo, foram capacitados para fazer aquilo, ou seja, sabiam fazer. E o servo mau não, o servo mau que recebeu um talento, ele nem se preocupou, ele simplesmente enterrou, esperou o seu senhor voltar e devolveu do mesmo jeito. É um mau servo, é um mau servo. E tem muita gente assim. E a Bíblia diz que o Senhor ficou indignado com esse mau servo. E o talento que ele tinha foi dado ao que tinha 5. Ou seja, meu amigo e minha amiga, tem tantas pessoas que estão perdendo oportunidades na vida para os outros porque é um mau servo. Quantas pessoas que financeiramente, na sua empresa, profissionalmente, era para elas estar muito longe, mas elas não estão porque é mau servo. Se ela é médica, o médico é um mau médico, é um péssimo médico. Se ele é motorista, é um péssimo motorista, ninguém gosta dele, né? Ou seja, se ele trabalha por conta própria, é um mau empresário. Então, as oportunidades que era para ser dele vai ser dada para os outros. E às vezes tem muito crente que reclama, né? Poxa vida, eu sou crente, eu sirvo a Deus e eu estou recebendo só o que é ruim, minha vida não está andando, não está caminhando, e o meu colega de trabalho que é ímpio, não serve a Deus nem nada, né? Ele está crescendo, progredindo, né? Fica até chateado, mas por quê? Será que a culpa é de Deus? Não. A culpa é da pessoa que é um mau servo. Às vezes uma pessoa que nem cristã ela cresce. Sabe por quê? Porque ela sabe servir bem as pessoas. Às vezes uma pessoa que é cristã deveria crescer na vida e não cresce. Por quê? É um péssimo servo. É um péssimo servo, né? É um horrível, um servo reprovável. A palavra certa é essa. Então, meu amigo e minha amiga, reflita nessa palavra. Qual tipo de servo você tem sido? Você tem sido um bom ou um mau servo? Porque tanto um quanto o outro vai ser lembrado. Se você serve bem, você vai ser lembrado como um bom servo. Se você serve mal, você vai ser lembrado como um mau servo, né? E se você é um bom servo, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Talvez você pode ser esquecido pelas pessoas, mas você será lembrado por Deus. Por exemplo, lá no livro de Esther capítulo 6, versículo 10, a Bíblia conta a história de um homem chamado Mardoqueu.
Ele era parente da rainha Ester. E uma certa feita, o Mardoqueu, ele ouviu falar que a vida do rei Assuero corria perigo. E o que o Mardoqueu fez? O Mardoqueu, ele correu para fazer com que o rei ficasse sabendo daquilo, que os seus próprios funcionários estavam planejando a sua morte. E o Mardoqueu, ele deu um jeito de fazer o rei ficar sabendo disso. E o rei ficou sabendo. Só que o que aconteceu? O tempo passou, o rei se esqueceu, né? Assim talvez acontece com você, né? Você é uma pessoa dedicada no que você faz e talvez você está esquecido, né? Aí o rei Assuero se esqueceu daquilo. Só que Deus não se esqueceu, meu amigo e minha amiga. E uma determinada noite o rei Assuero perdeu o sono e ele chamou aos escribas, né? Aqueles que anotavam as coisas, os relatórios, e lia, né? Os relatórios. E ele pediu para que o escriba lesse os relatórios de tudo que havia sido feito no reino, né? Prestasse conta. E quando o escriba começou a ler, né? Quem que estava anotado no relatório? O Mardoqueu. O que o Mardoqueu havia feito em favor do rei Assuero. E o rei Assuero então falou para o seu funcionário, mas o que foi feito como retribuição a esse homem? Foi aonde que o Assuero ele se lembrou de Mardoqueu e decidiu honrá-lo. Pediu ao seu servo Ramã, ao seu servo de confiança, um conselho para como ele deveria honrar alguém que foi bom para com ele. E o Ramã sugeriu, achando que era dele que o rei estava falando, mas não era. E o Ramã sugeriu, né, ao Assuero: ó rei, você pega o seu cavalo real, coloca suas vestes reais e pega o seu servo e sai falando com ele, puxando ele no cavalo com a pessoa que o senhor deseja honrar em cima do cavalo e sai anunciando para a cidade inteira: essa é a pessoa que o rei deseja honrar. Aí o Ramã estava achando que o rei estava falando dele. E o rei Assuero gostou, né, da ideia e falou: ah, é, Ramã? Então você vai fazer isso com o judeu Mardoqueu. Justamente o inimigo número 1 de Ramã, né? Mas o Ramã, em obediência ao rei, fez, né? Colocou o Mardoqueu em cima do cavalo do rei, colocou as vestes do rei e saiu puxando o Mardoqueu em cima do cavalo, anunciando para a cidade inteira: esse é o homem que o rei deseja honrar, esse é o homem que o rei deseja honrar. Ou seja, você pode ver que pelo homem o Mardoqueu foi esquecido, mas por Deus não. Deus fez o rei Assuero perder o sono para se lembrar de Ramã. De Mardoqueu. Então, meu amigo e minha amiga, escolha ser um bom servo. Escolha ser um bom servo. Faça com dedicação o que você faz. Faça com amor. Faça com carinho. Porque pode ter certeza que ainda que o homem seja ingrato com você, mas o Deus Todo-Poderoso jamais vai ser. Você será lembrado. Se não for pelo homem, vai ser pelo próprio Deus. Tá bom? Então, fique com essa palavra. Quem serve, sempre... Aliás, quem serve, será lembrado. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.